Pesquisa IPEC saiu sexta-feira, pesquisa quantitativa presencial, mostrou que há uma queda de março para junho na popularidade de Lula e seu governo, mas é uma queda pequena. Lula continua com índices de aprovação muito altos, superiores ao de Bolsonaro, superior ao de Temer, superior até ao dele no seu primeiro mandato, no início do seu primeiro mandato. Estamos chegando aí a 6 meses de governo. Então ele tinha 41% de ótimo em bom em março, 39% em abril, 37% agora. Regular subiu de 30 para 32 e ruim péssimo de 24 para 28. Na avaliação de aprovação ou desaprovação do governo, um cenário similar, ele teve 57, caiu para 54, agora 53, na verdade está estável, né? E a desaprovação subiu de 35 para 37, agora 40. O governo Lula está dando enorme destaque nessa pesquisa para isto aqui, ó, o fato da aprovação no bolsonarismo. O governo Lula divulgou e está celebrando o apoio, o aumento do apoio ao governo Lula na base bolsonarista. Então, vocês veem lá, entre eleitores de Bolsonaro, tem 8% de ótimo bom, 33% de regular. Então, entre regular e ótimo e bom, está com 41%, um número bem significativo. O governo Lula está comemorando, o Pimenta comemorou bastante este número, 56% de ruim ou péssimo. Entre os eleitores de Lula, 68% de ótimo ou bom, caiu bem, e 27% de regular. Avaliação da forma que Lula governa. Entre os eleitores de Bolsonaro, 19% aprovam, 76% desaprovam. Entre os eleitores de Lula, 88% aprovam, apenas 8% desaprova. Está aqui o bastião feminino do governo Lula. As mulheres são a grande marca do apoio ao governo Lula. A gente segue nesse sentido o mesmo espírito do processo eleitoral. Entre os homens, Lula tem 52% de aprovação e tem 52% de aprovação. Entre as mulheres, 53%. Entre os homens, Lula tem 44% de desaprovação. Entre as mulheres, apenas 37% de desaprovação. Então, você tem um cenário paradoxal essa pesquisa, viu, Plínio? Porque você tem esse cenário positivo, né, de Lula conseguindo penetrar no eleitorado de Bolsonaro, mas há sinais que preocupam também, que é uma perda de apoio no seu eleitorado. O eleitorado feminino não tem um detalhamento da pesquisa, mas provavelmente o eleitorado das pessoas negras e indígenas continua com grande apoio. Mas olha só, no Nordeste, principal bastião de Lula, a expectativa em relação ao governo Lula, que era 76% de positiva no início do governo, caiu para 45%. Perdeu 31 pontos. Pra vocês terem uma ideia, no Sul perdeu 17 e no Sudeste 14. Quem ganha até 1 salários mínimos, a expectativa era 62% positiva, caiu para 43%, uma perda de 19%. Quem tem ensino fundamental era 65%, caiu para 46%, expectativa positiva em relação ao governo Lula, também uma perda de 19 pontos. Então, são pontos de preocupação e atenção para o governo Lula, que é evidente tem uma decepção aí com a parte do eleitorado de Lula em relação ao processo da eleição. Avalia-se que a ideia da campanha de que o governo Lula 1 e 2 se repetiria no governo 3 subiu muito as expectativas e as pessoas estão vendo que o buraco é mais embaixo, né? Então começa a crescer uma frustração com o governo Lula na sua base eleitoral. É claro que não está bem longe do que aconteceu com Dilma no segundo mandato, mas é uma pesquisa paradoxal, né, Plínio? Eu tenho a mesma visão que você, viu, Mauro? Eu acho que havia uma expectativa muito grande, uma mudança muito rápida. E o cenário político é muito intrincado, é muito diferente, gente. A construção dessa frente lá durante a eleição,
o Congresso que a gente tem hoje. Então, assim, acho que as pessoas tinham uma expectativa muito grande. Uma coisa que me chama a atenção ainda é essa questão do ruim e péssimo aí em relação à avaliação ter 28%, que é aquele núcleo duro do bolsonarismo que a gente sempre falava, né, Mauro? Então, isso é também um diferencial no cenário político que a gente vive hoje, dentro da sociedade. Mas, assim, eu acredito que a questão hoje é se adequar à expectativa que as pessoas tinham, talvez de uma mudança muito rápida, à realidade que existe, que é um cenário político diferente. Só quem está chegando agora, só voltar a fita um pouquinho aí, né, como a gente dizia antes, de ver, por exemplo, o que acontece dentro do próprio governo e no Congresso Nacional. Mas eu acredito que, assim, tende, de acordo com o andar da carruagem aí, viu, Mauro, tende daqui a uns tempos isso dá uma igualada e subir um pouco mais até essa aprovação do Lula, porque as políticas que estão sendo colocadas agora vão fazer efeito daqui a um tempo, né?